Boa noite. Não, boa noite melhor, né? Vocês estavam aí louvando, toda empolgação, então quero uma boa noite melhor. Boa noite. Boa noite. Aí sim, pô. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, participo da liderança do Recarga, desse ministério top, que tem abençoado a minha vida e a vida de todos que participam, estão aqui. E é um privilégio hoje poder falar aquilo que Deus colocou no meu coração, poder ser boca de Deus aqui. Amém? Eu quero falar com você, ler com vocês a palavra que se encontra em Efésios, capítulo 4. Abrem a Bíblia de vocês, acessem, e que nada nesse momento possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer te falar, aquilo que o Senhor quer nos orientar. E só abre aí a Bíblia no celular, olha só o celular, bota no modo avião. Se você não consegue segurar seu dedo, esse telefone para você Então, coloca no modo avião. Isso aí é uma dica muito boa, que ninguém vai te perturbar. Efésios capítulo 4, verso 1, a partir do verso 1 diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e só um Espírito, como também é uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Amém? Quero pensar hoje com vocês o tema Vivendo em Unidade. A gente tem um costume de nos reunirmos alguns meses antes da conferência. A gente ora, a gente conversa, a gente debate, para que Deus possa nos orientar a um assunto que a gente vai tratar nesses 3 dias. E Deus, dessa vez, Ele nos fez olhar para dentro. Porque, normalmente, na conferência, a gente quer olhar mais para fora do que para dentro. E, nesse momento, Deus fez que a gente olhasse para dentro para nos tratarmos primeiro. Porque só uma igreja sadia, só servos do Senhor sadios que vão poder buscar outros servos, buscar outro fazer discípulos. Então, a gente começou a conversar e a gente pensou no cuidado, na comunhão, no acolhimento, onde nós temos falhado, onde a gente precisa melhorar. E, sem dúvida, esse tema, um só corpo, um só espírito, é muito pertinente aos dias atuais, a tudo que temos vivido. A polarização que tem nos afetado muito. Tem afetado pessoas, tem afetado famílias, infelizmente, tem afetado também a Igreja de Cristo. Pessoas têm se engalfinhado, pessoas têm trocado ofensa nas redes sociais. Daí tudo bem, isso acontece. Mas quando eu vejo que tem acontecido com irmãos em Cristo, é mais triste ainda. Então, isso tem sido muito triste, e eu vejo que nessa situação o diabo ele tem conseguido alcançar um dos seus objetivos, que é dividir a igreja. Em nome de Jesus, ele não vai conseguir, ele só tem tentado. Mas o que mais a gente tem visto viralizado aí nos feeds, no YouTube, no Instagram, são o quê? Que está rolando aí muito, que vocês veem. Cortes, né? Corte de quê? Podcast. Só eu que vejo, não? Né? O que mais a gente tem assistido são cortes de podcast. E, normalmente, a gente rola lá, mas quando eu vejo que é um corte de podcast, que rola treta de irmãos, cara, aí é mais tenso. Quando você entra lá nos comentários, você vê alguém defendendo de um lado, outro defendendo do outro, que eu sou de igreja tal, que eu entendo isso, que eu sou de igreja tal, que eu entendo isso, que eu sou assim. Quem não é da igreja, quem não tem Jesus também entra no... Então, enfim, tem acontecido muitas coisas nas redes. E um dos vídeos que mais tem sido visualizados são de 2 irmãs em Cristo,
falando sobre feminismo. Eu não quero entrar e nem vou entrar no mérito da questão, mas é isso que as pessoas têm consumido na internet. É isso que nós, muitas vezes, temos consumido. Um pastor muito conhecido nas redes disse que as perguntas mais frequentes na DM dele lá do Instagram é assim: o que o senhor acha do pastor tal? O que o senhor acha da igreja tal? É isso que as pessoas estão atrás, polêmicas. O que você fala do teu irmão? Isso as pessoas têm consumido na internet. Tem haters por aí, nas redes, esperando só um vacilo. E, às vezes, isso acontece até dentro da igreja. Pessoas esperando um deslize teu para te criticar. Isso tem afetado a igreja. Nós precisamos nos atentar nisso, ter cuidado, para que isso não atrapalhe a nossa comunhão e, consequentemente, com a comunhão com Deus. Esse texto que a gente acabou de ler, acontecia o seguinte: Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, que era composta por judeus e gentios, que eram os não-judeus. E aí que estava o problema. Aí que estava a diferença entre eles. Era o problema. Os judeus, eles diziam: olha, eu sou irmão em Cristo, eu creio em Cristo, mas o sábado eu tenho que guardar. Carne nem pensar. Sangue, não. Animais impuros, de jeito nenhum. Só que, imagine vocês, um churrasquinho na igreja entre eles. Quando saísse uma costela de porco, os judeus iam embora. Eles saíam, eles não ficavam. Imagine os gentios: cara, por que minha liberdade está sendo comprometida por conta do preconceito desse irmão? Jesus falou que eu sou livre para comer tudo. O que me contamina é o que entra, é o que sai, não o que entra da minha boca. E acontecia isso, existia essas diferenças entre eles. Havia o risco de divisão da igreja. Paulo escreve essa carta. Eram todos cristãos, mas haviam diferenças. E mais de 2000 anos depois, hoje nós estamos aqui, há diferença entre nós? É uma pergunta para ser respondida, sim ou não? Quem não respondeu está em dúvida? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Existe uma diferença entre nós. Nós somos seres diferentes. Mas a pergunta é: como superar essas diferenças? A gente precisa aprender a superar essas diferenças que há entre nós, que há entre nós e irmãos em Cristo. E Paulo, ele nos traz orientações importantes para a unidade prática da igreja e o crescimento em Cristo. Olha aí o versículo 3, joga aí de novo para mim. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui, que Paulo está pressupondo que já existe uma unidade. Ele não está dizendo: olha, criem a unidade e guardem ela e cuidem dela. Não. Ele diz: conservem, guardem, preservem essa unidade que já existe. Essa unidade que Paulo está mencionando é uma unidade espiritual. É algo orgânico e vital, é algo que flui de dentro para fora do cristão pelo Espírito Santo. Porque quando você crê em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, o outro que crê em Jesus como único e suficiente Salvador também da vida dele, é um com você. É disso que Paulo está falando. Não importa a denominação da igreja, não importa a placa da igreja, não importa se ele está aqui na China, no Japão, não importa. Ele é um com você. E é nosso dever preservar essa unidade. Daí ele recomenda para que nós nos esforcemos para isso. Nós não podemos produzi-la. E uma notícia muito boa também, que nós não podemos acabar com essa unidade, que ela é produzida pelo Espírito Santo. Mas a questão aqui é da gente conservar, para que ela seja reproduzida no nosso meio e, consequentemente, para o mundo. É isso que Paulo nos ensina aqui. Lá em João 17 está registrada uma oração de Jesus. No versículo 22, ele diz assim:
A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me ama, e que amas os meus seguidores como também me amas. Você entende que o plano de Deus é para que nós preservemos a unidade, para que o mundo reconheça Jesus? Você entende isso? Essa é a oração de Jesus. E quando Paulo fala assim, façam de tudo, Paulo está dizendo aqui que para manter essa unidade, a gente vai ter trabalho. Para manter essa unidade, às vezes, a gente vai ser o problema. Às vezes, o nosso irmão vai ser o problema. Às vezes, o seu irmão não será uma pessoa fácil. Às vezes, você não será uma pessoa fácil. Nem sempre o seu irmão será simpático. Nem sempre ele vai caminhar mais uma milha com você. A igreja não é assim o tempo todo. Eu não sei se você já percebeu que a igreja é feita por pecadores. Todos nós ainda somos pecadores. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Mas, infelizmente, o pecado ainda habita entre nós. Então, você pode se decepcionar, sim, com seu irmão. Você pode se decepcionar, sim, com líderes. Até mesmo com o pastor. Você pode, sim, que são pessoas falhas. Por isso que Paulo diz, façam todos o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. E quando ele fala pelo vínculo da paz, aqui não é a ideia de você manter esse vínculo na base do amor, por afinidade. Não é isso que Paulo está dizendo, porque a gente tem que entender que a igreja não é um clube. A igreja é uma reunião onde as pessoas estão aqui e tem que ter em mente no coração de que, olha, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser servido pelos meus irmãos. Eu não mereço nem servir os meus irmãos. Eu não mereço cantar todas essas músicas que eu acabei de cantar na presença do meu Salvador. Mas o meu Salvador, Ele me trouxe até aqui. Ele me deu salvação. Então, Ele me deu o Espírito Santo. Ele me deu uma irmandade. Ele me deu um serviço no meio da minha irmandade. E agora eu sou grato a Ele por isso. E agora eu prossigo crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Ter paz com as pessoas não vai significar que você vai concordar em tudo com elas. Não é isso. Ter paz com as pessoas não é isso. Mas é que você não vai estar em guerra com ela. Seu coração está aberto, você convive com ela, você faz coisas juntos. Somos irmãos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nós devemos fazer, que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Imaginem vocês uma família. Um pai, uma mãe e 2 filhos. E essa família está unida. Esse casal se casou, tornou-se uma só carne, gerou 2 filhos, tem o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, e, de repente, esse casal começa a brigar. Muitas discussões, muitas brigas, e chega ao divórcio, à separação. As desavenças nessa família foi tão grande que esses irmãos também se separaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Se bloquearam lá no WhatsApp, não queriam mais se falar. Não queria nem ver o outro pintado de ouro. Eles estavam tão revoltados que eles trocaram de nome. Mas uma coisa eu pergunto para vocês. Eles têm como deixar de ser família? Por mais que eles queiram, eles ainda são família, eles ainda têm o mesmo sangue. Então, agora para pensar, cara. Como é que a gente pode viver debaixo da presença de Jesus e brigado com o nosso irmão? Como é que a gente pode viver na presença de Jesus, não querendo olhar na cara do nosso irmão? Como é que a gente pode fazer isso? A gente não pode. Se ele foi lavado pelo mesmo sangue que você foi lavado, se nele habita o mesmo Espírito que habita em você, ele vai morar no céu com você. Você não pode estar brigado com seu irmão. Você jamais deixará de ser família. Você vai morar no céu com seu irmão. Então,
Abra o seu coração. Peça perdão. Perdoe. É isso que Jesus ensina para a gente muitas vezes. Eu entendo, eu entendi isso e levo isso para a minha vida, que o perdão ele não é um sentimento. Tanto você pedir e perdoar. Não é um sentimento. Você não vai sentir isso. É uma ação. É a obediência à palavra de Deus. Jesus ensinou isso na prática. Francis Chan, em seu livro Até que Sejamos Um, ele faz o seguinte comentário. Atualmente, o mundo nos odeia, não porque nos parecemos com Jesus, mas porque não nos parecemos. Somos arrogantes e há uma grave lacuna entre as nossas crenças e ações. Eu concordo com ele. Infelizmente, a gente prega muito, muita coisa, a gente fala muito, a gente diz como os outros devem fazer. E quando a gente tem que partir para a ação, para a prática, a gente não faz. A gente precisa agir como Jesus agiria em todas as situações das nossas vidas. E outra lição que nós podemos tirar desse texto é que Deus quer que vivamos de maneira digna. Olha aí, volta aí para o versículo 1. Bota aí o versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu, o prisioneiro no Senhor. Isso aqui não é uma figura de linguagem. Paulo ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Mas ele diz que é prisioneiro não para que tivessem pena dele, mas para que eles entendessem que ele estava preso pela causa e vontade de Deus. Ele encoraja a igreja de Éfeso a viver de maneira digna. Hoje Deus quer nos orientar a viver de maneira digna. Nós não podemos viver de qualquer maneira, irmãos. Não podemos viver, meu querido, minha querida visitante. Não podemos viver de qualquer maneira. E a palavra de Deus, ele nos traz algumas orientações. E a primeira orientação que a gente tem aqui para viver de maneira digna é ter humildade. A palavra humildade, ela não era uma virtude na época que Paulo escreveu essa carta. Para os romanos, era um rebaixamento, era algo desprezível. A humildade, ela só se tornou uma virtude por causa do evangelho de Jesus. E essa virtude passou a ser de todo cristão. Você lembra que o próprio Jesus ele foi exemplo de humildade. Lá em Filipenses 2,6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Isso aqui é humildade. Humildade é colocar Cristo em primeiro lugar, colocar o outro em segundo lugar e colocar o eu em último lugar. Ser humilde não é se autodesprezar, não é isso. Humildade não é ser pobre. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Porque está cheio de rico aí, humilde, e cheio de pobre soberbo, é ou não é? Humildade não tem nada a ver com dinheiro. A humildade, ela faz a gente reconhecer quando a gente erra. Retornar, voltar para o início, pedir perdão. A gente precisa agir com humildade. Jesus nos ensina isso. E a segunda orientação para vivermos de maneira digna é ter mansidão. Diferente daquelas pessoas que batem no peito e dizem, olha, eu tenho meu direito, eu estou nos meus direitos. Você já ouviu alguém falando isso em algum lugar? Eu acho que todo mundo já. Eu estou nos meus direitos. Ser manso é quando você tem toda a possibilidade e o direito de se vingar e não faz. Ser manso é quando você está naquela situação assim, doido aqui na garganta. Eu te avisei, a pessoa está te falando uma coisa, está doido de falar, eu não te avisei. Ser manso não é falar, eu te avisei. Ser manso é você dar o ombro. Isso é ser manso. Essa palavra ela foi usada, né, para um animal adestrado, adomesticado, por isso, porque ele controla e domina a sua língua, o seu temperamento, a sua ação e a sua reação.
E a mansidão é responder com brandura. Porque quando a pessoa responde de qualquer maneira, aquela maneira exaltada, a palavra dura ela pode provocar furor no outro. A gente precisa agir de mansidão em todo momento. Cara, e assim, a gente precisa entender e aprender a ter mansidão, e a gente tem todos os dias a oportunidade de ser manso. Eu acho que essa é uma das virtudes mais desafiadoras para nós, é ou não é, o ser humano? A gente precisa agir com mansidão, porque para a gente viver de maneira digna, a gente precisa ser manso. Faça uma breve reflexão aí. Com certeza já aconteceu com você. Pense como é a sua reação quando alguém não faz o que você quer no momento que você quer. Como você reage? E quando as pessoas discordam das suas ideias? E você é mais seguro que aquela sua ideia vai resolver aquele problema. As pessoas discordam. Como é que você se comporta? Qual a sua reação quando alguém te ofende, critica seus esforços? Como você reage? Uma grande demonstração de mansidão de Jesus foi quando seus acusadores o acusavam injustamente. Jesus ele não pronunciou uma palavra de ofensa, sabe, para aquelas pessoas. Nenhuma ameaça. Pelo contrário, lá na cruz, o que ele disse? Pai, lhes perdoem, porque eles não sabem o que fazem. A gente aprende muito com Jesus. E a terceira orientação para a gente viver de maneira digna é ter longanimidade. Longanimidade significa ter um longo ânimo, né? Um ânimo extenso, uma paciência duradoura. É como se fosse um elástico, que ele vai esticando. E essa característica, ela é gerada pelo Espírito Santo. Não é uma característica nossa. Alguém que recebe Jesus, alguém que tem uma vida nova no Evangelho, essa pessoa, ela recebe o fruto do Espírito. E como longanimidade, mansidão, que a gente falou, também é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito Santo em nós. Mas não é para que a gente seja uma pessoa incrível, para que a gente seja a melhor pessoa, não é isso. Porque se você parar para analisar, o fruto do Espírito não é para nós, mas para o próximo. É para que a gente viva em unidade. O fruto do Espírito é para que a gente viva em unidade. Longanimidade é a capacidade de a gente tolerar sem perder o controle. É a paciência com as pessoas. Quando você acha que não aguenta mais, aquele mais um pouquinho, é isso que a gente tem que fazer. Porque se não houver tolerância entre nós, não vai haver unidade. Se não houver tolerância, se a gente não tiver paciência com as pessoas, a gente não vai ter unidade. Na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de longanimidade. Você lembra lá de José com seus irmãos, todas aquelas provações no Egito? Jó com seus amigos. O próprio Paulo, né? Por tudo que passou, mesmo assim ele permaneceu em Cristo. O quarto ensinamento para vivermos de maneira digna é suportando uns aos outros em amor. Quando Paulo diz que a gente tem que suportar uns aos outros em amor, ele está pressupondo que uma hora vai ficar insuportável. Uma hora vai ficar complicado de você viver comigo e eu com você. A gente tem que se suportar em amor. Porque nós vamos ter diferença. Nós vamos ter diferença. Nós não vamos concordar com tudo. E quando a Bíblia ela fala de unidade, ela não fala de uniformidade. Porque a uniformidade é quando todo mundo pensa igual. Mas a Bíblia está falando de unidade. A gente precisa ser unidos, a gente precisa preservar essa unidade que há entre nós. Como eu disse, sempre vai ter uma diferença. Eu acho que é uma utopia a gente pensar que a igreja vai pensar igual, não vai. Por isso nós temos que nos tolerar. Suportar é quando a gente não concorda com aquele amigo, mas continua sendo meu amigo. A gente não concorda com o irmão, mas ele continua sendo meu irmão. Eu continuo falando com ele, complementando ele. Eu não concordo com a maneira como ele agiu, ou discordo nesse ponto, naquele ponto aqui, mas ele continua sendo meu irmão, tendo um relacionamento com ele. Você conhece pessoas que
Se ouvir um não, já era. Ninguém mais presta. Ah, aquele irmão não presta, o líder não presta, o pastor não presta, essa igreja nunca prestou. Ouvi um não. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. Porque quando as pessoas elas não suportam, elas se dividem. Vai um para o lado, outra para o outro, você vive o que você quiser, eu vou viver o que eu quero. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta para que nós nos suportemos em amor. Isso é um exercício à igreja. Nós precisamos nos suportar. Nós precisamos amar uns aos outros. Olhar para o outro. Cara, eu podia estar tendo essa ação que esse irmão está tendo. Eu preciso entender que ele não está num bom dia. Eu preciso entender que aquela pessoa que falou comigo... Você conhece pessoas que se alguém passar por ela e não falar com ela? Eu conheço uma pessoa, minha sogra, ela é assim. Dona Zilá, deve estar assistindo lá, Dona Zilá. Ela, se você... falem com a minha sogra quando vocês vê-la. Se você passar por ela, às vezes passa de carro. A pessoa, eu acho que o fulano passou por mim, Tiago, mas não falou comigo. Mas outro dia na igreja ela fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa. Fabiola, viu? Não falou comigo de novo. Mas ela às vezes não te viu, Dona Zilá. Então a gente precisa entender o outro. A gente precisa olhar o outro. E, cara, ele pode estar num bom dia. Nem sempre a gente vai estar num bom dia. Eu tento o máximo de encontrar com as pessoas e falar, mas às vezes não. Às vezes não, a gente vai acontecer. Tipo, alguém passar por você, a pessoa te ama ainda, ele é teu irmão ainda. A Bíblia nos fala que nós somos um corpo, onde tem vários membros. E quando acontece algo com o nosso dedo, entra uma farpa, quem primeiro atua? Os olhos, né? Farpa. E quando acontece ao contrário? Um cisco no seu olho. Quem é que atua primeiro? Hã? Quem? Os dedos. E a ideia de corpo é isso. É uma ajuda mútua. Sabe? É você se tolerar, se ajudar. É você não ter julgamentos, não ter separações. Quando você corta o braço, quando você corta o braço, claro, você não vai cortar o braço. Mas quando alguém corta o braço, que perde o braço com um acidente e tal, o que acontece com o braço daquela pessoa? Não vou falar dedo, o braço é muito pesado. Vamos lá. O dedo, né? Que o dedo, às vezes, acontece aí. Na minha infância acontecia mais do que na infância de hoje, graças a Deus. Mas eu já presenciei numa escola que eu estudava, que o menino perdeu o dedo. Primeira coisa que tem que fazer, que as pessoas falam, parar o sangramento. Não, com o dedo que está caído no chão. Realmente, tem que parar o sangramento. As pessoas se preocupam com o dedo. Pega o dedo, bota no gelo. Porque se o dedo, se passar de um tempo ali, eu não sei nem se tem que botar no dedo, não sei se isso é certo não, tá? Tem pessoas que não falam que isso é certo não, outras falam, não sei. Tem algum médico aí? Não, né? Mas, enfim, as pessoas pegam o dedo, se preocupam com o dedo. Por quê? Por quê? Eu não escutei, não. Mas porque se demorar muito, o dedo começa a necrosar. O dedo começa a ficar roxo. Ele começa a apodrecer. É isso que acontece com a gente, quando a gente quer se separar do corpo. Quando a gente quer se afastar da igreja por causa daquele irmãozinho, por causa disso, aquilo. É isso que vai acontecer. Que acontece com muitos. Às vezes, algumas pessoas, eu até costumo conversar com alguns amigos. Cara, quando a pessoa fala que, mas tá, fulano está na igreja e tal, mas está congregando em alguma igreja? Não, tá. Eu falei, amém por isso. Está congregando, amém por isso. O triste é quando não está congregando. O triste é quando sai chateado por alguma coisa. Enfim, eu não sei se isso é motivo de... Tem algumas coisas que não são motivo de a pessoa se afastar, mas acontece isso. Escutou um não, se afastou da igreja.
Infelizmente acontece isso. A gente precisa ter muito cuidado entre a gente. A gente precisa ter muito cuidado com a língua, com as fofocas. Infelizmente isso tem dividido muitas pessoas. Isso tem afastado muitas pessoas. Eu já ouvi falar sobre fofoca santa. Existe isso? Pastor, existe isso, fofoca santa? Existe não, né, pastor? Não existe fofoca santa. Lá em Provérbios 6, olha o que diz, Provérbios 6,16, joga aí para mim. É, 6,16, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. 17, olho cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apresentam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. 6. Qual é a última? Vamos ler juntos aí? O Senhor detesta, o Senhor abomina isso. Ai, você está sabendo de fulano? Você está sabendo de ciclano? Que falou do outro lá? Cara, ele falou de você também. A gente vai levando isso. O online, então, tem gente que entra no Instagram do outro para ver o que o outro está postando para falar para o outro, não é isso que acontece? Às vezes. Olha o status. Amiga, isso aí foi para você, hein? Essa indireta dessa menina foi para você. Viu aquela foto? Acontece às vezes com alguns adolescentes. Não era aqui não, lá de fora, né? Aqui não acontece, mas acontece. O status foi indireto para você, manda o print. Meu querido, minha querida, Deus abomina isso. Deus abomina. Não é brincadeira, isso é muito sério. Se você tem semeado discórdia, você está semeando aquilo que Deus detesta. Você tem noção da gravidade? Você precisa refletir isso. 1 Coríntios 3,17 diz assim, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo está tratando aqui da divisão da igreja também. Você está entendendo a seriedade da unidade da igreja? Você está entendendo a seriedade? Como eu falei no começo, a igreja não é um clube. A gente precisa levar a sério. A gente precisa viver de modo digno do Senhor. A gente precisa ter essas virtudes que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. E serve para nós também aqui hoje, como igreja. Eu quero terminar com um versículo que deu origem ao tema da nossa conferência. É o versículo 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só corpo, ou seja, uma só igreja. A igreja ela é formada por aqueles que se arrependem dos seus pecados e creram no Senhor Jesus, que foram selados pelo Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida. Mas ainda existem pessoas que o nome não está escrito no livro da vida. O Apocalipse 40, ele confirma para a gente que esses serão lançados no lago do fogo que arde com enxofre. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade, a gente precisa falar. Não existe esse negócio que todos são filhos de Deus. Não existe. A Bíblia ela não confirma isso. A Bíblia ela confirma que todos... Que nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, feitas por Deus. A palavra nos diz que você se torna filho ao momento que você se entrega a sua vida a Jesus. Aí você se torna filho. Mas hoje você pode se tornar filho de Deus, se ainda você não tomou essa decisão. Há um só Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus que habita em mim, em quem crê, que habita em nós que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador. Há uma só esperança. Que esperança é essa? A esperança da conta gloriosa de Jesus. Quando Ele voltar, os mortos serão ressurretos, os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com Jesus no céu. Essa é a nossa esperança. Essa precisa ser a sua esperança.
Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Se você ainda não crer nisso, Deus hoje trouxe você aqui, ou você está ouvindo essa transmissão, é porque Ele está falando para você. Chegou o seu tempo, você precisa crer em mim. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Chegou o seu grande dia. Chegou o dia que o Senhor marcou com você aqui, ou aí. O Senhor, Ele mostrou para você hoje como você deve viver, como é a maneira que você deve viver, que você não deve viver de qualquer maneira, que você não deve viver de qualquer maneira, aquela maneira ao qual você está aqui 9h30 no culto e às vezes pensando em culto acabar para ir para a baladinha. Às vezes pensando em acabar para você ir para aquela festa que você sabe que não convém a você. Não é isso que o Senhor quer para você. Hoje chegou o momento de você ter seu nome escrito no livro da vida. Basta você crer. Você não precisa fazer nada. Você não precisa dar dinheiro para ninguém. Você não precisa fazer obras, nada. É pela fé. Com a fé dos seus lábios. Enquanto a igreja está em oração, eu quero perguntar a você, que ainda não teve esse encontro com Jesus. Levante uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Se você está entregando sua vida a Jesus hoje. Amém. Glória a Deus por isso. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Mas alguém quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Mas alguém quer viver a unidade em Cristo? Quer ser selado pelo Espírito Santo? Levante uma das suas mãos. O Senhor, Ele está falando contigo essa noite. Essa vontade de levantar a mão, essa vontade de se decidir não é à toa, não é um sentimento qualquer. É Deus que está falando com você. Levante uma das suas mãos. O Senhor, Ele quer hoje entrar na sua vida e fazer tudo diferente, para que você viva de uma maneira diferente. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Levante uma das suas mãos. Aí no fundo tem alguém? Levante uma das suas mãos. Agora eu quero falar com você que se afastou da igreja. E consequentemente se afastou de Jesus. Por decepções, traições, erro de pessoas, ou até mesmo por um pecado que você cometeu e ficou envergonhado. Deus hoje está dizendo para você, eu estou aqui te esperando. Eu estou esperando o seu retorno. Eu não desisti de você. Pessoas podem ter desistido de você, mas eu não. O Senhor, Ele está falando contigo hoje. Tome a decisão de voltar ao Senhor. De voltar ao caminho do Senhor. De perseverar. De não deixar de qualquer palavra que leve você ao caminho mau. Enquanto nós vamos cantar, continue orando, falando com o Senhor. Trate com Ele aquilo que você precisa tratar para viver de maneira digna com Ele. Eu tenho certeza que algumas dessas virtudes têm faltado em você. Algumas dessas virtudes você precisa melhorar. Fale com o Senhor, peça perdão. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina, nos exorta, nos orienta, nos constrange, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, da Tua igreja. O Senhor tem cuidado do Seu povo. Eu te peço perdão, Pai. Nos perdoe, porque muitas vezes nós não agimos como o Senhor quer. Muitas vezes não fazemos como o Senhor manda fazer. Muitas vezes, Senhor, somos desobedientes.
Muitas vezes saímos do caminho. Muitas vezes parecemos crianças, Senhor, rebeldes. Ó Deus, nos perdoe por isso, Pai. Com todo o teu amor, tua misericórdia, o Senhor cuide de nós, Pai. Não nos deixe, Senhor, nos perder no caminho, Pai. Mas que o Senhor venha estar nos sustentando, Senhor. O Senhor venha estar nos fazendo olhar, Senhor, para o outro, Senhor, assim como Jesus olhava, Pai. Porque nós queremos só parecer com Jesus. Isso não pode ser, Senhor, da boca para fora. Tem que ser das nossas atitudes. Nos faças olhar, Senhor, em todas as situações, como Jesus olharia, Senhor. Nos faça olhar, Senhor, para o nosso irmão, Senhor, com olhos de amor, Pai. Aquelas pessoas que nós olhamos, Pai, muitas vezes julgamos, muitas vezes, Senhor, não queremos estar perto dela, Senhor, por conta de, Senhor, de diferenças, por conta de opiniões, Senhor, seja quais ela for, Senhor. Nos perdoe por isso, Pai. Sabemos que estamos errados, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos faça, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Pai, voltar ao caminho, Pai, pedir perdão, perdoar, amar, Senhor, suportar uns aos outros, Senhor, em amor, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por essas vidas que se rendem, Senhor, por nossas vidas, Senhor, que estamos aqui no Teu altar, que estamos aqui, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor, mostrando, Senhor, através da nossa oração, das nossas atitudes aqui, Senhor, que estamos dispostos a mudar, Pai. Mas que não seja só uma noite, Pai, mas que seja a noite de mudança, Senhor. Que a Sua igreja venha viver com unidade, amando, Senhor, vivendo em comunhão, olhando, Senhor, para o próximo, Senhor, olhando para aquele que está sozinho, Senhor, sentado no banco, indo lá, dar um abraço, perguntando como está, Senhor. Muitas vezes, Senhor, pessoas passam por aqui, nós não fazemos nada. Pessoas entram e saem, a gente olha e não faz nada. Nos perdoe, Senhor, e nos faça ir até ela, Senhor. Nos faça ter ousadia, Pai. Tira toda a vergonha, timidez, Pai. Nos dê esses olhos, Senhor, de amor. Jesus, Ele ia em lugares que ninguém ia, passava por lugares que ninguém passava, falava com pessoas que ninguém queria falar. Nós queremos fazer igual a Jesus, mas às vezes não sabemos como, Senhor. Às vezes procrastinamos. Não nos deixe, Senhor, assim. Não nos deixe, Senhor, passar mais uma oportunidade, Senhor, sem falar do Teu amor, sem abraçar, sem amar aquele que precisa ser abraçado e amado. Por favor, Deus, mais uma vez eu te peço perdão, Pai. Nos perdoe, Pai, e nos ajude, Senhor, a viver em unidade, para que essa unidade, Senhor, resplandeça no mundo aí fora, Pai. Para que essa unidade, Senhor, resplandeça o amor de Jesus aí fora, Pai. Porque esse é o único objetivo ao qual o Senhor fala de unidade para nós. Hoje o Senhor nos ensinou. Fazemos essa oração, Senhor, com toda humildade, Pai. Sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor está presente aqui no nosso meio. E pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Por favor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essa conferência. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que começamos a viver. E obrigado pelo aquilo que a gente ainda vai viver, Pai. Muito obrigado, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Essa é a nossa oração que a fazemos em nome de Jesus.